Parabéns, amor. Ela é a mulher do futuro. Você? Você só serve para pagar contas mesmo. Foi exatamente isso que meu marido disse na frente de toda a família dele, no jantar de aniversário de 43 anos dele, enquanto segurava a mão de uma mulher loira, de salto alto e vestido vermelho justo, que sorria como se tivesse acabado de ganhar na loteria. A mesa inteira ficou em silêncio. 15 pessoas olhando para mim, esperando que eu chorasse, gritasse, fizesse um escândalo. Eu não fiz nada disso. Apenas sorri. Daquele jeito que faz as pessoas ficarem confusas, peguei minha bolsa do encosto da cadeira, me levantei devagar e disse: "Tem razão, Ricardo. Eu realmente paguei muitas contas, até as que você nem imagina que existem." A expressão dele mudou. Por um segundo, vi medo nos olhos dele. Medo de verdade, como se ele tivesse acabado de perceber que tinha cometido um erro terrível. Mas durou pouco. Ele deu risada, nervoso, aquela risada forçada de quem tenta disfarçar o desconforto, e voltou a abraçar a amante. Eu saí daquele restaurante com a cabeça erguida, os olhos secos, o queixo firme. Entrei no meu carro, tranquei as portas, esperei minha respiração se acalmar e liguei para o Dr. Marcelo, o advogado que há 6 meses vinha preparando meticulosamente tudo que meu marido achava que era dele. "Doutor", eu disse, com a voz firme e controlada, "pode começar. Amanhã mesmo." O restaurante era um daqueles lugares caros de Moema, zona sul de São Paulo, com luzes baixas que criavam sombras nas paredes. Mesas de madeira escura polida que refletiam as chamas das velas e garçons vestidos de preto que se moviam como sombras silenciosas entre as mesas. O ar estava pesado, quase sufocante, com cheiro de vinho tinto francês e perfume caro demais, daqueles importados que custam mais de R$ 1.000 o frasco. Era novembro. Aquele calor sufocante de São Paulo antes da chuva de verão chegar para dar um alívio, e eu sentia minha blusa de seda grudando nas costas, o suor escorrendo pela nuca, mesmo com o ar-condicionado ligado no máximo. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza que as pessoas ao meu redor conseguiam ouvir, como um tambor ecoando no meu peito. Minhas mãos tremiam levemente, mas eu as mantinha firmes, quase rígidas, segurando a alça da minha bolsa Michael Kors de couro legítimo, a mesma bolsa que eu tinha comprado com meu próprio dinheiro, suado com o salário que eu ganhava como gerente de compras de uma rede de supermercados. Eu tinha 41 anos naquele dia. 41 anos de vida, 18 deles ao lado daquele homem. Cabelos castanhos lisos na altura dos ombros que eu mesma prendia toda manhã em um coque prático, porque não tinha tempo para salão, nem paciência para cuidados elaborados. Roupas simples, mas bem cuidadas, sempre limpas e passadas. Unhas curtas, sem esmalte, porque eu trabalhava com as mãos e não adiantava tentar manter. Maquiagem leve, apenas um batom nude e um pouco de rímel. Eu sempre fui daquelas mulheres que passam despercebidas, sabe? Aquela que trabalha duro, que acorda às 6 da manhã, que chega em casa às 7 da noite e ainda faz janta, que cuida de tudo e de todos, mas que ninguém realmente vê, ninguém nota, ninguém valoriza. Ricardo estava na cabeceira da mesa como sempre gostava de estar, ocupando o lugar de destaque, o centro das atenções. Camisa social azul clara de marca, sem gravata, 2 botões abertos mostrando os pelos grisalhos do peito que ele achava charmosos e que fazia questão de exibir. Cabelo com gel demais, grisalho nas laterais, aquele estilo que ele achava que o fazia parecer maduro e interessante. Barriga de chope proeminente que ele não conseguia mais esconder, mesmo com as camisas sociais bem cortadas. Ele sorria largo, com aqueles dentes branquíssimos que eu tinha pago para clarear 3 anos atrás, num tratamento que custou R$ 2.500. A mulher ao lado dele, a tal Jéssica, devia ter uns 28 anos no máximo, talvez até menos. Loira, oxigenada com aquele tom de amarelo artificial, cílios postiços tão longos que pareciam tocar as sobrancelhas, aquela pele bronzeada artificial de quem passa o dia na academia e na cabine de bronzeamento. Ela usava um vestido vermelho que mal cobria as coxas, tão curto que ela precisava se ajustar a cada movimento, e um decote que deixava pouca coisa para a imaginação.
Os dedos dela tinham unhas compridas e vermelhas, acrigel caríssimo, e ela tocava o braço do meu marido a cada frase, rindo alto demais, gargalhando de forma exagerada para piadas que nem eram engraçadas. A mãe do Ricardo, Dona Vera, uma mulher de 67 anos com cara de limão azedo permanente, estava sentada do lado oposto da mesa, me olhando com aquele desprezo que ela sempre teve por mim desde o primeiro dia que nos conhecemos. Ao lado dela, os 2 irmãos do Ricardo, Fábio e Júnior, com suas respectivas esposas, todos fingindo que aquela situação era completamente normal. Como se fosse natural um homem casado apresentar sua amante no aniversário dele. Tinha também a irmã caçula, a Bruna, de 35 anos, que pelo menos teve a decência de parecer desconfortável, olhando para o prato sem levantar os olhos, mexendo na comida sem comer nada. O gatilho veio quando o garçom trouxe o bolo. Um bolo imenso de 3 andares, cobertura de chocolate belga brilhante, aquelas flores de açúcar trabalhadas à mão que custam uma fortuna e que só são feitas por confeiteiros especializados. Ricardo apagou as velinhas, 43 velinhas pequenas que formavam o número 43. Soprou com aquele jeito teatral dele e, quando todos bateram palmas educadamente, ele puxou a Jéssica para perto com força, possessivo, e deu um beijo nela. Um beijo longo, demorado, de língua. Na frente de todos, na frente de mim, sua esposa legal de 18 anos. E então soltou aquela frase. Aquela frase que ele tinha pensado, que ele tinha planejado dizer, que ele tinha ensaiado mentalmente só para me humilhar da forma mais cruel possível. Porque era isso que ele fazia melhor, me humilhar. Nos últimos anos, tinha se tornado um esporte para ele, um passatempo, uma forma de entretenimento. Mas dessa vez foi diferente, porque dessa vez eu estava preparada. Eu tinha guardado cada prova, cada documento, cada extrato bancário, cada conversa gravada. Eu tinha aberto conta em banco que ele não sabia que existia, num banco digital que ele nunca ia imaginar que eu usava. Eu tinha transferido aos poucos, durante 2 anos inteiros, valores que eram legalmente meus, mas que ele achava que controlava. E eu tinha contratado o melhor advogado de direito de família de São Paulo, um homem de 55 anos, cabelo grisalho perfeitamente cortado, ternos italianos impecáveis, que tinha me olhado nos olhos na primeira consulta, segurado minha mão e dito com convicção: Senhora Patrícia, quando eu terminar, seu marido vai ter que pedir permissão até para respirar. Quando eu saí daquele restaurante, eu olhei para trás uma última vez. Ricardo me observava pela janela de vidro e pela primeira vez em muito tempo eu vi algo diferente no rosto dele. Ele não estava mais rindo. Ele estava pálido, preocupado. Eu conheci o Ricardo em 2005, numa festa de formatura de um amigo em comum que estudava engenharia. Eu tinha 22 anos. Acabava de me formar em administração de empresas pela PUC, uma das melhores universidades particulares de São Paulo, e estava cheia de planos ambiciosos. Queria viajar o mundo, fazer carreira internacional, morar sozinha num apartamento só meu, ser independente. Ricardo tinha 24, trabalhava como vendedor numa concessionária de carros importados na Marginal Pinheiros, e tinha aquele jeito de malandro paulistano que eu achava engraçado na época. Ele era simpático, falante, extrovertido, sabia fazer as pessoas rirem. Ele me chamou para dançar, me fez rir a noite inteira com histórias exageradas sobre clientes malucos da concessionária, e no final da festa me pediu o telefone com aquele jeito confiante dele. Ligou no dia seguinte. E no outro. E no outro. 2 meses depois, a gente já estava namorando oficialmente. No começo, ele era atencioso, romântico até. Me buscava no trabalho na saída, levava flores na minha casa aos domingos. Me levava para jantar em restaurantes simples, mas charmosos. Me apresentou para a família toda num churrasco grande no Jabaquara. A mãe dele, Dona Vera, já me olhava torto naquela época, com aquele olhar de julgamento. Muito estudada para o meu filho. Eu ouvi ela sussurrar para uma cunhada enquanto achava que eu não estava prestando atenção. Mas eu ignorei aquele comentário. Achei que com o tempo, com convivência,
Ela ia me aceitar, ia me valorizar, ia ver que eu era uma boa pessoa para o filho dela. Que ilusão ingênua! Ricardo me pediu em casamento num restaurante simples na Avenida Paulista. Nada muito elaborado, com um anel modesto que ele parcelou em 12 vezes no cartão de crédito. Eu disse sim, porque eu achava que amava ele de verdade. Porque eu achava que a gente ia construir uma vida juntos, uma família, um futuro. Porque eu era jovem e boba o suficiente para acreditar que amor era só aquela sensação boa na barriga, aquela ansiedade gostosa, aquele frio na barriga quando ele chegava. Casamos em 2007, numa festa pequena mas bonita, num salão alugado na Vila Mariana. Decoração simples com flores brancas e velas. Meus pais, que sempre foram humildes, meu pai era motorista de ônibus da SP Trans e minha mãe costureira autônoma que trabalhava em casa, fizeram um esforço financeiro enorme, sacrificaram economias de anos para pagar metade da festa. A família do Ricardo contribuiu com a outra metade, mas a dona Vera fez questão de deixar bem claro, repetindo várias vezes, que aquilo era um presente generoso da família deles e que eu deveria ser eternamente grata por aquela bondade toda. Fomos morar num apartamento alugado pequeno de 2 quartos no Ipiranga, mobília simples, comprada no crediário da Casas Bahia, panelas e eletrodomésticos básicos que ganhamos de presente de casamento dos convidados. Eu trabalhava das 8 da manhã às 6 da tarde numa empresa de logística na Zona Leste, e o Ricardo continuava vendendo carros na concessionária. No começo, a gente dividia as contas de forma justa. Ele pagava o aluguel, eu pagava o mercado e a luz. Cada um contribuía com o que podia. Mas aos poucos, sutilmente, de forma quase imperceptível, isso foi mudando. Primeiro ele disse que teve uma queda nas vendas por causa da crise econômica e precisava que eu ajudasse um pouquinho mais com o aluguel daquele mês. Depois, que o carro dele quebrou misteriosamente e ele precisava consertar urgentemente para trabalhar. Depois, que a mãe dele estava doente, com problemas de pressão alta, e ele precisava ajudar com remédios caros. Sempre tinha alguma coisa. Sempre tinha uma desculpa nova, uma emergência, uma necessidade. E eu sempre ajudava, sem questionar muito, porque era isso que esposas faziam, né? Ajudavam, apoiavam, seguravam as pontas. Era o que minha mãe tinha me ensinado. Em 2010, eu fui promovida para coordenadora de compras na empresa e meu salário dobrou da noite para o dia. Ganhei uma bonificação generosa de R$25 mil por ter batido todas as metas do ano anterior. Com esse dinheiro, juntando com minhas economias, dei a entrada num apartamento próprio de 3 quartos no Sacomã, um bairro de classe média em crescimento. Coloquei o imóvel no nome dos dois, porque éramos casados em comunhão parcial de bens e porque eu ainda acreditava firmemente que estávamos construindo algo juntos, um patrimônio familiar. O Ricardo ficou empolgadíssimo quando soube. Comemorou como se fosse conquista exclusiva dele. Ligou para a família inteira para contar a novidade. A família inteira veio visitar o apartamento novo no primeiro final de semana, e a dona Vera, pela primeira vez em 3 anos de casamento, me deu um abraço. Um abraço falso, mecânico. Mas era alguma coisa, algum sinal de aceitação. Passamos os 5 anos seguintes mobilando aquele apartamento com calma, comprando um móvel aqui, outro ali. E pode acreditar, quem pagava a maior parte das coisas era eu. A mesa de jantar de madeira maciça de 6 lugares que custou R$4 mil? Eu. A TV de 60 polegadas da sala que o Ricardo tanto queria? Eu. O guarda-roupa planejado do quarto do casal com espelhos e gavetas? Eu. Mas o nome na nota fiscal? Sempre Ricardo. Porque ele que decidia as coisas, ele que negociava os preços com os vendedores, ele que ia pessoalmente nas lojas escolher. Eu só depositava o dinheiro na conta dele para ele efetuar o pagamento. Que trouxa eu fui. Que idiota. Os anos foram passando rapidamente e o Ricardo foi mudando aos poucos. Ou talvez ele sempre tenha sido daquele jeito e eu que estava cega demais, apaixonada demais para enxergar. Ele ficou arrogante, prepotente, convencido. Começou a me criticar por absolutamente tudo. Minha roupa era velha demais, fora de moda. Meu cabelo estava sem graça, sem estilo.
Eu estava gorda, precisava emagrecer, fazer academia. Eu não sabia cozinhar direito, a comida estava sem sal ou com sal demais. Eu não era feminina o suficiente, não me arrumava, não usava salto alto. Eu trabalhava demais e não cuidava direito da casa, deixava tudo sujo. Mas quando eu tirava um dia de folga para limpar a casa inteira de cima a baixo, ele reclamava que eu não estava crescendo na carreira, que eu estava acomodada. Nunca estava bom, nunca era o suficiente. Nada que eu fizesse agradava. Ele começou a sair mais, cada vez mais frequente. Cerveja com os amigos, ele dizia. Jogo de futebol no bar. Reunião importante da concessionária. Sempre tinha uma desculpa pronta, uma explicação razoável. E eu, como uma idiota apaixonada, acreditava em tudo. Até que em 2016 eu peguei ele. Não foi nada cinematográfico como nos filmes. Foi patético e doloroso. Eu cheguei em casa mais cedo porque tinha passado mal no trabalho, uma dor de cabeça terrível, e encontrei mensagens comprometedoras no celular dele que ele tinha esquecido no sofá da sala. Mensagens explícitas para uma mulher chamada Bruna. Não a irmã dele, outra Bruna diferente. Uma vendedora jovem da loja de roupas do shopping Aricanduva. Mensagens sexuais explícitas, fotos íntimas, planos detalhados de se encontrarem no horário de almoço enquanto eu estava trabalhando. Eu confrontei ele naquela mesma noite quando ele chegou em casa. E sabe o que ele fez? Riu. Riu na minha cara com deboche e disse que eu estava louca, que eu estava inventando coisas na minha cabeça, que eu estava ficando paranoica de tanto trabalhar. Você está doente, Patrícia, ele disse com convicção. Precisa urgentemente de terapia. Você está vendo coisa onde não tem. Aquilo me quebrou completamente. Por semanas inteiras eu questionei minha própria sanidade mental. Será que eu tinha lido errado as mensagens? Será que eu estava mesmo ficando louca, paranoica, doente? Será que eu estava inventando traição na minha cabeça? Mas eu não estava. E no fundo, bem no fundo, eu sabia disso. Só que eu não estava pronta para sair, para terminar, para enfrentar. Financeiramente eu podia sair, eu ganhava bem, mas emocionalmente? Emocionalmente eu estava destruída. Eu tinha vergonha. Vergonha profunda de admitir que meu casamento tinha fracassado depois de 9 anos. Vergonha de dar razão para a dona Vera, que sempre disse que eu não era boa o suficiente para o filho precioso dela. Vergonha de decepcionar meus pais, que tinham depositado tanta esperança naquele casamento, que tinham se sacrificado financeiramente pela festa. Então eu fiquei. Eu engoli o orgulho e fiquei. E ele continuou me traindo. Outras mulheres vieram depois da Bruna. Ele não escondia mais tanto. Ficou descuidado, desleixado. Voltava para casa com perfume diferente no pescoço. Com marca vermelha de batom na gola da camisa. Com histórias que não faziam sentido. E eu fingia que não via nada. Fingia porque era mais fácil, menos doloroso do que encarar a verdade cruel. Em 2019, eu fui promovida de novo, dessa vez para gerente regional de compras, uma posição importante. Meu salário subiu para R$ 15.000 mensais. Eu estava finalmente ganhando bem, muito bem, viajando pelo país inteiro, visitando fornecedores, tendo reconhecimento profissional, sendo respeitada no trabalho. Mas em casa eu era completamente invisível. O Ricardo mal falava comigo durante a semana. Jantávamos em silêncio pesado, cada um olhando para o próprio prato. Ele dormia de costas para mim, bem na beirada da cama, o mais longe possível. Sexo tinha virado algo raro. Acontecia uma vez por mês, talvez. Mecânico, sem beijo, sem carinho, humilhante. Eu me sentia usada, descartada, como um objeto. Mas eu continuava pagando as contas do apartamento. Continuava botando comida na mesa todos os dias. Continuava lavando a roupa dele, passando, organizando, porque era isso que eu tinha aprendido desde pequena que esposas faziam. Era minha obrigação. Então, em janeiro de 2023, minha avó materna morreu. Vó Maria. Ela tinha 89 anos, viveu uma vida longa. Passou os últimos 5 anos da vida numa casa de repouso particular que eu e minha mãe pagávamos juntas. Eu era a neta favorita dela,
a única que visitava todo domingo religiosamente. Ela deixou um testamento, e naquele testamento ela me deixou tudo que ela tinha juntado ao longo de uma vida inteira de trabalho duro. Uma casa antiga, mas bem conservada no Brás, que valia cerca de R$800 mil no mercado, e uma poupança robusta de R$350 mil que ela tinha juntado centavo por centavo ao longo da vida inteira vendendo roupas numa feira livre. R$1.150.000 no total. Uma fortuna. O Ricardo não sabia de nada. Eu não contei para ele. Não contei porque alguma coisa dentro de mim, algum instinto primitivo de sobrevivência que eu achava que tinha perdido há anos, me disse para ficar quieta, para guardar segredo. O inventário estava em processo no cartório, demorado como sempre, mas eu já tinha recebido parte significativa do dinheiro da poupança. Abri uma conta em outro banco, um banco digital moderno que ele nem sabia que eu usava, que ele nunca ia descobrir. Coloquei tudo lá, cada centavo. E foi quando tudo começou a mudar drasticamente na minha cabeça. Eu percebi que eu tinha saída. Eu percebi que eu não precisava mais dele para nada. Eu percebi que, pela primeira vez em anos e anos, eu tinha poder real, poder financeiro, poder de escolha. Mas eu não agi imediatamente por impulso. Eu fiz algo muito melhor, muito mais inteligente. Eu comecei a planejar meticulosamente. Procurei na internet os melhores advogados de direito de família de São Paulo, li dezenas de avaliações de clientes, vi casos reais que eles tinham ganhado na justiça. Encontrei o Dr. Marcelo Andrade, um advogado renomado que tinha escritório luxuoso na Faria Lima e uma reputação consolidada de ser absolutamente implacável em divórcios litigiosos complicados. Marquei uma consulta inicial em março de 2023. Fui sozinha, de dia, na hora do almoço do trabalho, quando o Ricardo achava que eu estava numa reunião importante com fornecedores. O escritório era tudo que eu imaginava. Vidro espelhado, aço escovado, decoração minimalista moderna, uma vista incrível para a avenida movimentada lá embaixo. Dr. Marcelo era um homem alto, magro, elegante, de óculos de grau com armação fina, que me cumprimentou com um aperto de mão firme e profissional. "Sente-se, por favor. Conte sua história com calma", ele disse, apontando para uma poltrona de couro confortável. E eu contei. Contei absolutamente tudo. As múltiplas traições ao longo dos anos, as humilhações públicas e privadas, o dinheiro que eu colocava na conta dele e que desaparecia misteriosamente, os bens que estavam no nome dos dois, mas que eu tinha pago sozinha, a herança substancial que eu tinha recebido recentemente e que ele não fazia ideia que existia. Doutor, Marcelo me ouviu em silêncio absoluto durante quase 2 horas, anotando tudo meticulosamente num bloco de papel amarelo. Quando terminei, ele tirou os óculos, limpou as lentes calmamente, olhou diretamente nos meus olhos e disse: "Patrícia, você tem um caso muito forte, extremamente forte. Se você fizer exatamente o que eu mandar, seguir cada instrução minha à risca, você sai desse casamento com tudo que é legalmente seu, e ele não vai poder fazer absolutamente nada para impedir." Eu assinei o contrato de prestação de serviços advocatícios naquele mesmo dia, sem hesitar. Paguei os honorários iniciais de R$30 mil em dinheiro com o dinheiro limpo da herança. E saí daquele escritório elegante, sentindo algo que eu não sentia há anos. Esperança genuína. Esperança de liberdade. Durante os 6 meses seguintes, eu reuni provas de forma sistemática e organizada. Prints de mensagens comprometedoras. Eu tinha feito backup completo daquela conversa fatídica de 2016 e de todas as outras que vieram depois ao longo dos anos. Fotos suspeitas que ele postava nas redes sociais em lugares onde ele dizia que não estava. Check-ins em hotéis e restaurantes. Extratos bancários detalhados mostrando gastos enormes em hotéis de luxo, restaurantes caros, presentes caríssimos que eu nunca recebi. Eu gravava conversas importantes, nada ilegal, apenas conversas normais em que ele estava presente e consciente e que podiam provar claramente o padrão de comportamento abusivo e manipulador.
Juntei cuidadosamente notas fiscais de absolutamente tudo que eu tinha pago ao longo dos anos. Eletrodomésticos, móveis planejados, reformas no apartamento, tudo. Dr. Marcelo foi meticuloso e profissional. Ele pediu uma avaliação oficial do apartamento por um corretor certificado, que agora valia R$ 1.200.000 devido à valorização imobiliária da região. Ele rastreou detalhadamente a conta conjunta que tínhamos e descobriu que o Ricardo tinha retirado sorrateiramente, ao longo dos últimos 3 anos, R$ 280.000 sem o meu conhecimento ou autorização para gastar com as amantes. Isso tinha um nome jurídico específico: dissipação de patrimônio, e era motivo legal para ele devolver absolutamente tudo na divisão de bens. Descobrimos também que o carro que ele dirigia orgulhosamente, um Honda Civic 2020 0 km que ele dizia ter comprado com o dinheiro dele, tinha sido financiado com o meu nome como avalista principal, e eu é que estava pagando religiosamente as parcelas mensais via débito automático que ele tinha configurado escondido. Eu nem sabia que meu nome estava ali. Doutor. Marcelo sorriu satisfeito quando viu essa descoberta e comentou: ele é burro e arrogante. Essa combinação sempre facilita imensamente o nosso trabalho. Enquanto isso, em casa, no apartamento, eu continuava sendo a esposa invisível e obediente. Eu cozinhava todos os dias, limpava a casa nos finais de semana, pagava todas as contas em dia, mas por dentro, internamente, eu estava completamente diferente, transformada. Eu tinha um segredo poderoso, e esse segredo me dava força interior. Toda vez que o Ricardo me humilhava, e ele continuava humilhando constantemente, chamando eu de gorda, de feia, de velha, dizendo que nenhum homem no mundo me quereria, eu sorria por dentro, secretamente, porque eu sabia exatamente o que estava por vir. Eu sabia que em breve ele ia perder absolutamente tudo, e isso me mantinha mentalmente sã, equilibrada. Em setembro de 2024, apenas 2 meses antes do jantar fatídico, o Ricardo começou a ficar mais ousado e descuidado com a nova amante, essa tal Jéssica. Ela era diferente das outras mulheres, mais jovem, mais ousada, mais exigente, e ele estava completamente obcecado por ela. Começou a falar dela abertamente em casa, como se estivesse me testando, me provocando. Conheci uma menina muito interessante no trabalho, ele dizia casualmente. Ela é cheia de energia positiva. Te faria bem ter um pouco dessa energia toda. Eu fingia que não ouvia nada. Fingia que estava ocupada com meu celular, com meu trabalho, com qualquer outra coisa. Mas, doutor, Marcelo estava ouvindo cada palavra, porque eu gravava tudo discretamente e mandava os áudios para ele analisar, e então veio o convite para o jantar de aniversário dele. Normalmente essas festas de aniversário eram na casa apertada da Dona Vera, no Jabaquara, mas dessa vez o Ricardo insistiu num restaurante caro e sofisticado. Ele pagou a reserva e o jantar. Ou melhor, tirou o dinheiro da conta conjunta para pagar, o que tecnicamente significava que eu estava pagando metade de tudo. Ele me disse para ir bem arrumada, porque ia ter gente importante no jantar. Eu sabia que alguma coisa estava vindo. Não sabia os detalhes específicos, mas eu sabia que ele ia fazer algo cruel. Dr. Marcelo tinha me avisado claramente. Homens como ele precisam de plateia para suas crueldades. Eles não conseguem humilhar em particular. Ele vai fazer algo público em breve. Quando fizer, é exatamente nossa deixa para agir. E ele fez exatamente isso. Naquele restaurante chique em Moema, na frente de toda a família hipócrita dele, ele me humilhou pela última vez na vida. Mas foi a última mesmo. Porque quando eu saí daquele lugar e liguei para Dr. Marcelo do estacionamento, as coisas começaram a se mover numa velocidade que nem eu esperava ou imaginava. Pode começar. Amanhã mesmo. Foi exatamente isso que eu disse ao telefone, ainda sentada no meu carro no estacionamento do restaurante, com as mãos tremendo de adrenalina, mas a voz firme e decidida. Dr. Marcelo respondeu imediatamente. Eu estava esperando ansiosamente por essa ligação, Patrícia. Até amanhã cedo. Descanse bem hoje à noite, porque amanhã começamos oficialmente a guerra.
Eu não consegui dormir naquela noite inteira. Voltei dirigindo lentamente para casa, para aquele apartamento que eu tinha comprado com meu dinheiro, que eu tinha mobiliado com meu suor, onde eu tinha vivido 18 longos anos de casamento, e fiz as malas metodicamente. 3 malas grandes com minhas roupas, documentos importantes, objetos pessoais que tinham valor sentimental. Deixei tudo organizadamente pronto na porta do quarto de hóspedes que quase não usávamos. O Ricardo chegou de madrugada às 3 da manhã, bêbado, cambaleando, cheirando a perfume feminino. Nem percebeu as malas ali paradas. Caiu na cama de roupa mesmo e apagou imediatamente. Eu passei a noite inteira no sofá da sala, completamente acordada, olhando o teto branco, sentindo um misto intenso de medo e excitação. Porque eu sabia que dali em diante minha vida nunca mais seria a mesma de antes. Na manhã seguinte, às 9 em ponto da manhã, eu estava no escritório elegante do Dr. Marcelo. Ele já tinha tudo preparado, organizado, planejado. Primeira coisa, ele disse profissionalmente: "Você vai sair do apartamento hoje mesmo. Eu já aluguei um flat confortável para você no Brooklyn, bem próximo do seu trabalho. Um quarto espaçoso, sala, cozinha americana equipada, garagem coberta, tudo mobiliado e equipado. 15 dias pagos adiantados. Depois você decide com calma se fica lá ou procura outro lugar." Eu pisquei, surpresa com a rapidez. "Mas eu não vou perder o direito legal ao apartamento se eu sair voluntariamente?" Ele balançou a cabeça negativamente. "Não, de forma alguma. Você está saindo exclusivamente por questão de segurança emocional e psicológica. E vamos documentar oficialmente isso. Hoje, às 15 horas da tarde, você vai voltar ao apartamento acompanhada de um oficial de justiça que eu já acionei e vai retirar seus pertences pessoais de forma completamente oficial e legal. Ele vai lavrar um termo circunstanciado. Seu marido vai ser notificado oficialmente de que você saiu, mas que mantém absolutamente todos os direitos sobre o imóvel. Além disso, hoje mesmo eu entro com o pedido formal de divórcio, com separação imediata de corpos e com uma liminar judicial urgente para que ele não dissipe mais nenhum bem ou dinheiro até a divisão final definitiva. A conta conjunta será bloqueada judicialmente. O apartamento não poderá ser vendido ou hipotecado. O carro não poderá ser transferido para terceiros. Ele vai acordar amanhã de manhã e descobrir que não tem acesso a absolutamente nada." Eu senti um arrepio intenso na espinha. "Ele vai ficar absolutamente furioso." Dr. Marcelo sorriu confiante. "Sim, com certeza. Mas raiva não é argumento jurídico válido. Deixe ele ficar furioso à vontade. Quanto mais ele se descontrolar emocionalmente, melhor para nós no processo. Homens raivosos e descontrolados cometem erros graves. E ele cometeu vários. O oficial de justiça foi comigo ao apartamento pontualmente às 3 da tarde. O Ricardo estava lá dentro, de short velho e camiseta surrada, assistindo televisão no sofá. Quando viu o homem sério de terno escuro atrás de mim, ele levantou confuso. Que está acontecendo aqui?" Eu não respondi nada. O oficial se apresentou formalmente e explicou com voz firme que estava ali para documentar oficialmente minha retirada de pertences pessoais do domicílio conjugal. Ricardo começou a rir nervosamente. "Você tá de brincadeira, né, Patrícia? Isso é uma piada de mau gosto?" "Não é piada nenhuma", eu disse, com a voz mais firme que consegui reunir. "Eu estou saindo. E estou entrando oficialmente com o divórcio." A risada dele morreu instantaneamente. "Você não tem coragem de fazer isso." "Eu já fiz", eu disse calmamente. E peguei as 3 malas que estavam prontas desde a noite anterior. O oficial anotou tudo detalhadamente, tirou várias fotos do estado geral do apartamento e me acompanhou gentilmente até o carro. Ricardo ficou parado na sala, branco como papel, completamente atônito. Pela primeira vez em anos, ele não tinha resposta pronta. Mas a melhor parte, a mais satisfatória, veio no dia seguinte. Dr. Marcelo tinha preparado uma surpresa devastadora. Além do pedido de divórcio e da liminar de bloqueio de bens, ele entrou simultaneamente com uma ação judicial de ressarcimento por dissipação de patrimônio.
Ele juntou meticulosamente todas as provas irrefutáveis dos R$ 280 mil que o Ricardo tinha tirado sorrateiramente da conta conjunta, todos os gastos comprováveis com as amantes, todos os presentes caros, hotéis de luxo, jantares românticos. E pediu formalmente que ele devolvesse absolutamente tudo, com juros legais e correção monetária. Além disso, pediu juridicamente que a divisão de bens fosse feita de forma desproporcional. Eu ficaria com 70% do patrimônio, ele com apenas 30%, justamente por causa da dissipação comprovada, e a cereja perfeita do bolo. Dr. Marcelo descobriu através de investigação que o Ricardo tinha aberto uma empresa fantasma de consultoria automotiva 6 meses atrás, no nome dele, usando indevidamente dinheiro da conta conjunta, e que essa empresa tinha um contrato lucrativo com a concessionária onde ele trabalhava. Uma empresa completamente fantasma para desviar ilegalmente comissões e não dividir comigo. Isso tinha um nome no Código Penal: ocultação de patrimônio, crime federal. Dr. Marcelo pediu investigação completa e detalhada das finanças dele. Quando o Ricardo recebeu toda a papelada oficial, ele surtou completamente. Ligou para mim 23 vezes num único dia. Mandou 57 mensagens desesperadas. Todas foram cuidadosamente documentadas e enviadas ao advogado como prova. Ele me chamou de louca, de traidora, de interesseira, de vadia. Disse que eu ia me arrepender profundamente, que ele ia me destruir na justiça, que eu não era nada sem ele, uma fracassada. Mas eu tinha aliados poderosos. E não só o Dr. Marcelo, tinha a Cláudia, minha melhor amiga desde os tempos da faculdade, que eu tinha deixado de ver nos últimos anos porque o Ricardo não gostava dela, tinha ciúmes. Ela é má influência para você, ele dizia. Ela é feminista demais, radical. Cláudia era advogada também, especialista respeitada em direito do trabalho. E quando eu contei tudo para ela num café, ela ficou absolutamente furiosa. Eu te avisei há anos atrás, Patrícia. Eu te disse repetidas vezes que aquele homem era um lixo completo, mas você não quis me ouvir. Ela tinha razão completa, mas ela não guardou rancor nenhum. Pelo contrário, ela me abraçou forte, me deixou chorar no ombro dela e disse determinada: agora a gente vai acabar com ele de vez. Cláudia me apresentou pessoalmente a um investigador particular experiente, um ex-policial civil aposentado que tinha um escritório discreto na Liberdade. Ele se chamava Rodrigo, tinha uns 50 anos, careca, com uma barriga proeminente de cerveja e um olhar penetrante que parecia ver tudo, ler as pessoas. Seu advogado já fez muito bem a parte legal, ele disse pragmaticamente. Eu vou fazer a parte extralegal. Nada ilegal, pode ficar completamente tranquila. Mas vamos descobrir absolutamente tudo sobre seu ex-marido. Tudo mesmo. Onde ele vai, com quem ele fala, quanto ele realmente ganha, se ele tem bens escondidos, contas secretas, tudo. Custou R$ 15 mil o pacote completo. Eu paguei sem pestanejar sequer um segundo. Rodrigo trabalhou incansavelmente durante 3 semanas intensas. E o que ele descobriu foi ouro puro, valiosíssimo. O Ricardo não tinha só aquela empresa fantasma que o Dr. Marcelo tinha descoberto. Ele tinha 2 empresas. A segunda estava espertamente no nome da mãe dele, a Dona Vera. Mais desvio sistemático de dinheiro, mais ocultação criminosa. Rodrigo descobriu também que a Jéssica, a amante exibida, estava grávida. 2 meses de gestação. E o Ricardo estava pagando o plano de saúde caríssimo dela, com dinheiro da conta conjunta, antes do bloqueio judicial. Rodrigo descobriu que o Ricardo tinha aberto uma conta secreta em Bitcoin, criptomoeda, e que tinha transferido o equivalente a R$ 120 mil em moeda digital para essa carteira, achando ingenuamente que ninguém ia conseguir rastrear. Conseguiu. Rodrigo conseguiu até o endereço complexo da carteira digital. E descobriu que o Ricardo estava planejando secretamente comprar um apartamento menor no nome da Jéssica, para quando o divórcio saísse oficialmente e ele perdesse tudo. Mas ele não ia perder apenas tudo.
Ele ia perder muito mais do que sua imaginação limitada podia conceber. Porque Dr. Marcelo pegou todas essas informações explosivas, incluiu detalhadamente nos autos do processo e pediu prisão temporária por ocultação de patrimônio durante processo de divórcio em andamento. A juíza, uma mulher séria de uns 60 anos, dura como pedra, leu tudo atentamente e deferiu imediatamente. Mandado de prisão temporária de 15 dias para investigação completa. O Ricardo foi preso espetacularmente na concessionária onde ele trabalhava, na frente de absolutamente todos os colegas. Algemas, viatura da polícia, o tratamento completo. Ele passou 3 dias inteiros preso. A dona Vera conseguiu desesperadamente um advogado criminal que pagou uma fiança alta de R$30 mil, dinheiro que ela tirou da poupança dela. E ele foi solto provisoriamente. Mas o estrago na reputação estava definitivamente feito. A concessionária de carros de luxo demitiu ele sumariamente por justa causa. Afinal, prisão por fraude e ocultação de patrimônio não é exatamente o currículo que um vendedor de carros importados de luxo quer ter. A Jéssica sumiu completamente. Bloqueou ele em absolutamente tudo: telefone, WhatsApp, redes sociais. Afinal, ela não tinha assinado contrato nenhum para namorar um criminoso pobre e desempregado. Ela queria um cara com dinheiro, status, estabilidade. E agora, o Ricardo não tinha mais absolutamente nada disso. As empresas fantasma foram descobertas e expostas, os bens escondidos foram todos descobertos, a conta secreta de Bitcoin foi descoberta e bloqueada. O apartamento que a gente morava foi avaliado de novo por outro corretor e, com a valorização impressionante do mercado imobiliário, agora valia R$1.400.000. 70% disso era R$980 mil. Meu. O carro estava no meu nome como avalista e eu é que estava pagando todas as parcelas. Logo, era legalmente meu. A conta conjunta tinha, antes do bloqueio judicial, R$96 mil. Metade era meu por direito, 48 mil. Mas como ele tinha dissipado criminosamente 280 mil ao longo dos anos, ele me devia legalmente essa diferença toda. Fora a empresa fantasma que tinha faturado, nos últimos 6 meses de operação, R$67 mil. Metade disso era meu também por lei. A conta estava ficando extremamente cara para o Ricardo. E ele estava ficando cada vez mais desesperado, sem saída. Ele tentou me ligar de novo, insistentemente. Do número da mãe dele, porque eu tinha bloqueado permanentemente o dele. Eu atendi dessa vez, só para ouvir o que ele tinha a dizer. Patrícia, ele disse, e a voz dele estava completamente diferente. Fraca, chorosa, patética. Pelo amor de Deus, para com isso. Você está destruindo completamente minha vida. Eu fiquei em silêncio por um longo momento, deixando ele sofrer. Depois, falei calmamente. Eu? Sim, você. Que eu te fiz de tão ruim assim para você me fazer isso tudo? Eu ri. Ri mesmo, alto. Não foi uma risada alegre de felicidade. Foi uma risada amarga, triste, de quem ouviu algo absurdo demais, surreal. Ricardo, você me traiu sistematicamente durante 8 anos seguidos. Você me humilhou publicamente e privadamente. Você pegou meu dinheiro suado e gastou alegremente com outras mulheres. Você me apresentou sua amante grávida na frente da sua família inteira e disse que eu só servia para pagar conta. E você está seriamente me perguntando o que você fez de errado? Ele ficou quieto por alguns segundos. Depois disse fraco. Eu posso mudar. A gente pode recomeçar do zero. Eu termino imediatamente com a Jéssica. Eu largo tudo. A gente vende o apartamento, divide o dinheiro direitinho e cada um segue sua vida. Sem briga, sem advogado, sem processo complicado. Não, eu disse firme. Por que não? Porque você não merece um recomeço, você não merece nada. E porque eu não quero dividir nada, eu quero tudo que é legalmente meu. E eu vou ter. A audiência de conciliação foi marcada oficialmente para dezembro, 3 semanas depois da prisão temporária dele. O fórum era o de Família e Sucessões da Barra Funda,
Um prédio cinza, feio, sem charme, cheio de gente nervosa esperando audiências. Eu cheguei pontualmente com o Dr. Marcelo, vestida profissionalmente com uma calça social preta, uma blusa branca impecável e uma blazer cinza. Cabelo preso num coque perfeito. Maquiagem leve e profissional. Eu queria parecer séria, profissional, confiável. O Ricardo chegou atrasado com um advogado que a mãe dele tinha contratado às pressas. Um homem gordo, de terno cinza amassado e manchado, que suava copiosamente na testa. O Ricardo estava fisicamente diferente, transformado, mais magro, quase esquelético, olheiras profundas e escuras, barba por fazer de vários dias. Ele me olhou quando entramos na sala pequena de audiência e, dessa vez, não tinha mais nenhuma arrogância. Tinha apenas medo puro. A juíza era a mesma que tinha decretado a prisão dele semanas atrás. Doutora Margarete Fonseca. Ela olhou firmemente para os dois lados da mesa e disse: "Então, vamos tentar uma conciliação amigável?" O advogado despreparado do Ricardo começou a falar nervosamente. Disse que o casamento tinha infelizmente acabado, que era natural a divisão dos bens, que o melhor para absolutamente todos era 50% para cada um e fim da história. Dr. Marcelo nem se alterou minimamente. Simplesmente abriu a pasta de couro dele, tirou um calhamaço imenso de documentos de uns 10 centímetros de altura, colocou pesadamente em cima da mesa e disse calmamente: "Meritíssima, como a senhora pode ver detalhadamente nos autos, esse não é um caso simples de divisão. É um caso gravíssimo de dissipação sistemática, ocultação criminosa de patrimônio, desvio ilegal de recursos e criação de empresas fantasma para esconder valores da esposa. Nós temos provas irrefutáveis de absolutamente tudo. Extratos bancários completos, prints de mensagens comprometedoras, contratos das empresas, declarações de testemunhas. O réu usou o dinheiro da conta conjunta para bancar amantes, inclusive pagando o plano de saúde de uma delas que está grávida. Usou o nome da própria mãe para esconder empresa ilegal. Abriu conta em criptomoeda para ocultar R$120 mil. Esse homem não merece 50% de absolutamente nada." A sala ficou em silêncio absoluto e pesado. O Ricardo olhava fixamente para baixo, sem coragem de levantar os olhos. O advogado dele folheava os papéis nervosamente, suando ainda mais. A juíza leu atentamente alguns documentos, ergueu os olhos sérios e disse: "Senhor Ricardo, o senhor tem algo a dizer em sua defesa?" Ele olhou para o advogado. O advogado sussurrou algo inaudível. E então, Ricardo me olhou diretamente e disse suplicante: "Patrícia, por favor. Eu errei feio. Eu admito todos os meus erros. Mas você não pode me deixar sem absolutamente nada. Eu não tenho mais emprego nenhum. Não tenho onde morar. Minha mãe está doente por causa de todo esse estresse dessa situação. Eu te peço, vamos dividir meio a meio e acabar com isso de uma vez." Eu respirei fundo, enchendo os pulmões. E então falei, olhando diretamente nos olhos dele sem desviar: "Não. Só isso. Não. Nada mais." Ele piscou, confuso. "Não? Não." Eu repeti firmemente. "Eu trabalhei duro durante 18 anos. Eu paguei esse apartamento inteiro. Eu mobiliei. Eu segurei as pontas enquanto você torrava dinheiro com o amante. Eu aguentei humilhação atrás de humilhação. Eu aguentei abuso emocional. E agora você quer que eu tenha pena de você? Não. Nunca. Você não vai ter meio a meio. Você vai ter exatamente o que a justiça mandar. E se depender de mim, vai ser o mínimo possível." A juíza olhou para mim e por um breve segundo eu vi um brilho claro de aprovação nos olhos dela. Ela bateu o martelo firmemente na mesa e disse: "Não havendo possibilidade de conciliação, o processo segue para julgamento final. Próxima audiência em fevereiro. Até lá, a liminar de bloqueio de bens se mantém integralmente." E foi isso. Saímos de lá. Dr. Marcelo apertou minha mão calorosamente e disse: "Você foi absolutamente perfeita." Mas o Ricardo não desistiu ainda. Ele nunca desistia facilmente. Apenas mudava de estratégia.
Uma semana depois da audiência frustrada, ele apareceu inesperadamente no meu trabalho. Eu estava saindo da empresa, às 6 da tarde, quando vi ele encostado descaradamente no meu carro. Meu coração disparou. Pensei em gritar, em chamar segurança, mas alguma coisa me fez parar. Eu me aproximei devagar e disse firmemente: "O que você quer aqui?" Ele levantou as mãos num gesto falso de paz. "Calma, eu só quero conversar 5 minutos." "A gente não tem nada para conversar. Por favor, 5 minutos apenas." Eu olhei ao redor cautelosamente. Tinha gente saindo do prédio. Eu não estava sozinha. 2 minutos, eu disse. Ele suspirou profundamente. Parecia cansado, derrotado, envelhecido. "Patrícia, eu sei que eu estraguei tudo. Eu sei perfeitamente, mas você tem que entender. Eu não sou um cara mau. Eu só. Eu me perdi. A Jéssica, as outras, tudo isso foi erro. Foi fraqueza humana. Mas no fundo, eu sempre te amei de verdade. Eu senti vontade de rir, ou de chorar. Não sei. Você me amou? Amo, eu amo. Você tem uma forma muito engraçada de demonstrar amor." Ele deu um passo à frente. Eu dei imediatamente um passo atrás. "Não chega perto de mim," eu disse ameaçadoramente. Ele parou. "Eu tô completamente desesperado, Patrícia. Minha mãe teve um AVC grave por causa do estresse dessa situação toda. Ela tá internada na UTI. Eu não tenho dinheiro nenhum para pagar o hospital particular. A Jéssica abortou e me bloqueou. Eu perdi o emprego. Eu não tenho absolutamente nada. E você acha que eu tenho culpa? Não, não é culpa sua. Mas você pode ajudar. Você sempre foi boa. Sempre foi generosa demais." "Fui. E você aproveitou descaradamente disso. Então me dá uma última chance de consertar tudo." Eu olhei para ele com atenção. E pela primeira vez, eu vi ele de verdade. Não o homem que eu tinha amado 20 anos atrás. Não o marido que eu tinha tentado desesperadamente salvar. Eu vi um homem fraco, manipulador, patético, pequeno. "Não," eu disse calmamente. "Você já teve todas as chances do mundo. E você desperdiçou absolutamente todas elas. Agora você vai ter que lidar sozinho com as consequências dos seus atos." Ele apertou os punhos com força. A máscara de homem arrependido caiu por um segundo e eu vi raiva pura. "Você vai se arrepender amargamente disso," ele disse com a voz baixa, ameaçadora. "Você vai ver. Eu vou te processar por calúnia, por difamação. Vou provar judicialmente que você mentiu sobre tudo. Vou..." "Vai fazer o que exatamente?" Eu interrompi, e dessa vez fui eu quem dei um passo à frente desafiadora. "Você vai fazer o que, Ricardo? Você não tem dinheiro nenhum, não tem advogado decente, não tem provas. Tudo que você tinha, você perdeu. Porque você é burro. Porque você é arrogante. Porque você achou que eu ia ficar quieta para sempre, sendo sua capacho, sua empregada." Ele ficou branco como papel. Eu continuei. "Você me subestimou completamente. E agora você está pagando o preço alto disso. E sabe o que mais? Eu não vou me arrepender, nem um pouco sequer. Porque pela primeira vez em anos, eu tô dormindo bem à noite. Eu tô comendo direito. Eu tô sorrindo de verdade. E tudo isso porque você não tá mais na minha vida." Eu entrei no carro, dei a partida e saí dirigindo. Olhei pelo retrovisor e vi ele parado no estacionamento, sozinho, pequeno, derrotado. E eu não senti pena nenhuma. Depois disso, ele tentou uma última cartada desesperada. Ele foi até a família conservadora da Jéssica e contou que ela tinha abortado friamente o filho dele. A família dela, que era evangélica e extremamente conservadora, ficou absolutamente furiosa. Eles pressionaram a Jéssica intensamente. Ela, para se defender, contou toda a verdade crua. Que o Ricardo era casado legalmente, que ele tinha mentido descaradamente dizendo que estava separado, que ele prometeu que ia cuidar dela e do bebê, mas que quando foi preso, ela entrou em pânico completo e decidiu abortar. A família dela expôs tudo publicamente nas redes sociais. Fizeram posts longos, stories revoltados, vídeos acusatórios. O nome do Ricardo foi completamente destruído. Amigos dele começaram a se afastar.
A própria família dele começou a ter vergonha, a não querer associação. A dona Vera, mesmo internada na UTI, mandou um recado duro através da filha, a Bruna. Esse menino me decepcionou profundamente. Eu não reconheço mais ele. E foi nesse momento preciso, quando ele não tinha mais ninguém ao lado dele, que aconteceu a reviravolta final devastadora. Dr. Marcelo recebeu um e-mail misterioso e anônimo. Dentro do e-mail tinha um arquivo anexado. Um PDF digitalizado de um documento velho e amarelado. Era uma escritura antiga. Uma escritura de um terreno grande no interior de São Paulo, na cidade de Jundiaí, que pertencia ao avô do Ricardo, e que quando ele morreu em 2008, foi deixado oficialmente para o Ricardo e os irmãos dele. Só que esse terreno nunca foi declarado no inventário oficial, nunca foi dividido legalmente. E ao longo dos anos, valorizou. Muito. Hoje valia cerca de 3 milhões de reais. E o Ricardo tinha 33% disso, cerca de 1 milhão. Ele tinha escondido criminosamente. Dr. Marcelo sorriu satisfeito quando viu aquilo e disse: "Quem mandou isso para mim é um anjo, ou um inimigo mortal do seu ex-marido. Tanto faz. O importante é que agora temos mais uma prova irrefutável de ocultação." Quando isso foi juntado oficialmente ao processo, acabou definitivamente. O advogado despreparado do Ricardo pediu para sair imediatamente do caso. Ele ficou completamente sem defesa. Teve que contratar um advogado dativo, aqueles que o Estado fornece gratuitamente. E esse advogado, coitado, fez o que pôde com o que tinha, mas não tinha muito o que fazer diante de tantas provas. A sentença final do divórcio saiu em março de 2025. Eu fiquei com 80% do patrimônio. 80%. O apartamento foi avaliado oficialmente em 1.400.000. 80% disso, 1.120.000 reais. Eu ofereci a ele a opção. Ou eu ficava com o apartamento inteiro e pagava a parte dele em dinheiro, 280.000 reais. Ou vendíamos e dividíamos o dinheiro proporcionalmente. Ele escolheu vender, porque precisava desesperadamente de dinheiro líquido. O apartamento foi vendido rapidamente em 45 dias por 1.350.000. Eu recebi 1.080.000 limpos. Ele recebeu 270.000. Desse valor, ele teve que pagar 230.000 ao advogado dativo, às custas altíssimas do processo e aos débitos que tinha acumulado. Sobrou 40.000 miseráveis, 40.000 reais, menos do que ele gastava por ano com as amantes. O carro eu fiquei integralmente. O terreno de Jundiaí foi descoberto e o Ricardo foi obrigado judicialmente a declarar e vender sua parte. Ele recebeu 900.000 reais dessa venda, depois de impostos e taxas, mas desse valor teve que me pagar 350.000 como compensação pela dissipação de patrimônio e pela ocultação criminosa. No final das contas, depois de tudo, o Ricardo terminou com cerca de 600.000 reais. Eu terminei com mais de 2 milhões, contando a herança da minha avó que ele nunca soube, o dinheiro do apartamento, a parte do terreno e o carro. Mas mais importante que o dinheiro todo, eu terminei com minha dignidade intacta. A última vez que eu vi o Ricardo foi no dia da assinatura da escritura de venda do apartamento, no cartório do Ipiranga. Era uma manhã fria de abril. Ele chegou de Uber, vestindo uma calça jeans desbotada e uma jaqueta velha e surrada. Eu cheguei no meu carro, o Civic que tinha sido dele e agora era legalmente meu. Entramos no cartório, assinamos os papéis em silêncio absoluto. O tabelião leu tudo, carimbou, registrou oficialmente. E quando terminou, o Ricardo olhou para mim e disse derrotado: "Você ganhou, Patrícia. Parabéns." Eu olhei para ele e pela primeira vez em 18 anos, eu não senti raiva. Não senti mágoa. Eu não senti absolutamente nada. Vazio. Não foi sobre ganhar ou perder. Eu disse calmamente. Foi sobre justiça e sobre eu finalmente me respeitar. Ele abriu a boca para dizer algo, mas desistiu. Simplesmente virou as costas e saiu mancando. Eu fiquei ali, parada, segurando a minha cópia dos documentos, e percebi que minha mão não estava tremendo. Meu coração estava calmo. Eu estava em paz. Eu saí do cartório,
Entrei no carro, liguei o rádio numa música que eu gostava e comecei a dirigir sem destino. Não tinha destino específico, apenas dirigi. E pela primeira vez em muito, muito tempo, eu me senti genuinamente livre. Hoje, janeiro de 2026, 1 ano e 3 meses depois daquele jantar no restaurante de Moema, minha vida é completamente diferente. Irreconhecível. Eu moro num apartamento lindo de 2 quartos no Brooklyn, perto do meu trabalho. É menor que o apartamento antigo, mas é meu. Só meu. Eu escolhi pessoalmente cada móvel, cada cor de parede, cada quadro. Não tem memórias ruins aqui, só paz. Meu trabalho continua indo extremamente bem. Fui promovida de novo. Agora sou gerente geral de compras para a região sul e sudeste inteiras. Ganho R$22 mil por mês, viajo bastante pelo país, conheço gente nova interessante, tenho desafios diários que me motivam. Nas horas vagas eu retomei hobbies que tinha abandonado há anos. Voltei a fazer aula de dança. Sempre quis aprender tango e agora faço 3 vezes por semana. Entrei numa academia, não para ficar bonita para ninguém, mas porque me faz bem, me dá energia. Perdi 8 quilos, ganhei músculos e disposição. Deixei o cabelo crescer naturalmente. Comecei a usar roupas coloridas e alegres. Me tornei uma versão de mim que eu não via há 20 anos. Meus pais, que agora têm 72 e 70 anos, ficaram imensamente orgulhosos. Minha mãe chorou quando visitou meu apartamento novo e disse emocionada: "Eu sabia que você ia conseguir, filha. Eu sempre soube que você era forte." Meu pai, homem de poucas palavras, me abraçou forte e sussurrou: "Esse cara nunca mereceu você." A Cláudia, minha amiga, voltou a fazer parte da minha vida de forma intensa e constante. A gente se vê toda semana para jantar, cinema ou só para conversar por horas. Ela me apresentou a um grupo de mulheres incríveis, todas com histórias parecidas com a minha. Mulheres corajosas que saíram de relacionamentos abusivos, que reconstruíram suas vidas, que se descobriram. Eu não me sinto sozinha. E sobre relacionamentos amorosos, eu ainda não estou pronta. E tá tudo bem. Eu não preciso de ninguém para me completar. Eu já estou completa. Mas eu também não descarto a possibilidade. Só que agora, se alguém entrar na minha vida, vai ter que ser alguém que me some, não que me diminua. Alguém que me respeite, não que me tolere. Alguém que veja meu valor, não que tente se aproveitar dele. Sobre o Ricardo, eu sei pouco. Ouvi através de conhecidos em comum que ele está morando com a mãe dele, que se recuperou do AVC, mas ficou com sequelas permanentes, que ele está trabalhando como vendedor numa loja de eletrônicos, ganhando um salário mínimo e meio, que ele está sozinho, que tentou voltar com a Jéssica, mas ela está noiva de um jogador de futebol de um time pequeno e nem respondeu às mensagens dele, que ele engordou, que está com depressão, que toma remédios controlados. Eu não sinto pena. Não sinto alegria. Eu simplesmente não sinto nada. Ele é uma página virada. Um capítulo encerrado. Uma vida que eu deixei para trás. Eu aprendi muito com tudo isso. Aprendi que amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência. Aprendi que não dá para salvar quem não quer ser salvo. Aprendi que eu sou mais forte do que imaginava. Aprendi que dinheiro importa, sim, porque dá liberdade e poder de escolha. Aprendi que justiça existe, mesmo que demore. Aprendi que vingança não é sobre ódio, é sobre dignidade. E aprendi que nunca, nunca é tarde para recomeçar. Hoje eu olho para trás e vejo a mulher que eu era naquele restaurante em Moema, ouvindo meu marido me humilhar na frente de todos, e eu mal reconheço aquela pessoa. Ela parecia tão pequena, tão perdida, tão quebrada. Mas ela não estava quebrada. Ela estava juntando forças. Ela estava se preparando. E quando a hora chegou, ela se levantou. E não olhou para trás. Se você está lendo isso, se você está vivendo algo parecido, eu quero que você saiba. Você não está sozinha. Eu sei que parece impossível. Eu sei que parece que você não tem saída. Eu sei que ele te convenceu de que você não é nada sem ele. Mas você é. Você é tudo. Você só precisa acreditar nisso. E quando acreditar, quando decidir que chega, você vai ver que você é mais forte do que qualquer pessoa que tentou te diminuir.
Você é mais forte do que qualquer humilhação. Você é mais forte do que o medo. E você merece ser feliz. Você merece ser respeitada. Você merece recomeçar. Não importa a sua idade. Não importa quanto tempo você já perdeu. Não importa o que você acha que sacrificou. Nunca é tarde. Nunca. Se essa história tocou seu coração, se você se identificou em algum momento dessa jornada, deixe seu comentário aqui embaixo contando de onde você está assistindo e o que mais tocou você. Compartilhe esse vídeo com aquela amiga, prima, vizinha que precisa ouvir essa mensagem. Que dignidade não se negocia, que amor próprio vem primeiro e que nunca, nunca é tarde para recomeçar. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Porque aqui a gente não conta histórias vazias. A gente conta histórias que transformam, que curam, que lembram você de quem você realmente é. Uma mulher forte, capaz e merecedora de todo o amor do mundo. Um abraço apertado no seu coração. E lembre-se, você é mais forte do que imagina. Até a próxima.